Obrigada, bom dia a todos. É muito legal assim olhar para a audiência, a plateia, porque quando nós estamos juntos, a primeira coisa que nós começamos a fazer são as comparações. Imediatamente isso acontece na nossa mente e nós nos comparamos uns com os outros. E, da mesma forma que nós nos comparamos, nós criamos padrões e algumas expectativas que influenciam poderosamente as nossas ações. E o nosso comportamento, obviamente. Quando vocês olham ali aquela figura, imediatamente nós vemos que algo está diferente. Nós não estamos no mesmo barco, mas nós estamos no mesmo caminho. Nós estamos na mesma evolução. E nós estamos lutando a favor de uma nova concepção. Uma concepção de inclusão, uma concepção muito maior do que a humanidade até hoje já tentou alcançar. Todos somos iguais. A valorização da beleza física, ela sempre foi presente no ser humano. A Grécia Antiga relata muito bem a história quando eles escolhiam os atletas mais altos, maravilhosos, para serem os destaques nas suas competições. E nós, mesmo nesse momento atual, nós ainda valorizamos a beleza física. E demais. Vocês querem ver um exemplo? Eu vou lançar uma marca de shampoo. O meu shampoo, ele tem uma qualidade excelente. Mas eu contrato a Gisele Bündchen para fazer a propaganda do meu shampoo. Obviamente que amanhã, depois, já estarei com uma boa quantia no banco. Agora, se eu contratar a Marília Isaura para fazer a propaganda do shampoo, tão bom quanto é o mesmo da Gisele Bündchen, é capaz de eu ter um grande prejuízo. Então, a valorização do ser humano ainda está na beleza física, na sua aparência. E nessa concepção, nós podemos definir, entrando com o que é deficiência, né? A deficiência é uma dificuldade mental, física, auditiva, visual, que o indivíduo possui. E que impede esse indivíduo de fazer qualquer atividade que uma pessoa normal poderia fazer. Mas a deficiência ela está sempre relacionada ao contexto social. Você pode ser mais ou menos deficiente, dependendo do local em que você se encontra. Se você se encontra numa comunidade, por exemplo, de surdos, estou certa, professora? Eu não sei línguas de sinais. Eu vou me sentir um pouco menos adaptado àquela situação e, portanto, deficiente. Então, o contexto social, ele é de grande influência na vida da pessoa com deficiência. Para chegar nesse contexto social, nós passamos por 3 grandes momentos. A normalização, a integração e, atualmente, agora, o fenômeno da inclusão. A normalização, nós tivemos tratar o indivíduo deficiente ou com deficiência, eu prefiro, mas muitas vezes ainda vou falar deficiente, porque eu venho de uma concepção dessa forma que trata essa nomenclatura. Na normalização, nós
era imposto para a sociedade tratar o indivíduo com deficiência da maneira mais normal possível. Olha, ele é deficiente, mas ele não tem nada, tá? Ele pode ficar aqui no meio da gente, ele vai para a escola, ele volta, tudo bem. A integração, nós tentávamos mudar o deficiente para se integrar na sociedade ou na escola. Então, nós colocávamos em terapias, colocávamos em tratamentos, colocávamos em várias coisas para tentar mudá-lo e ele conseguir atuar na sociedade ou na escola. Já na inclusão nós mudamos. Não deu certo nenhuma das duas. Vamos mudar a nossa concepção para aceitar a pessoa com deficiência. E isso está acontecendo. Já aconteceu? Não. Vai levar anos e anos. Porque nós fomos criados dessa forma. Nós trazemos essa concepção. E como nós falamos, o diferente é aquele que não se encaixa nos padrões gerais de uma sociedade. E quando ele não se encaixa nos padrões gerais, eu excluo, eu faço um desvio, eu coloco numa instituição, numa prisão, num convento, para que ele não me atrapalhe. E dessa forma que nós tratamos ou tratávamos as pessoas com deficiência. Bem, antigamente eles eram misturados nos asilos com pessoas com doenças mentais. E você não sabia o que era deficiente ou doente mental, a pessoa com deficiência ou a pessoa com doença mental. Crianças eram misturadas com adultos, porque não tinha onde colocar. Goffman escreve um livro, Manicômios, Prisões e Conventos, depois está na referência. E nesse livro ele relata bem isso. O manicômio era uma coisa só, para todos, igual. E isso perpetua até hoje. Não pense em nós, ou vocês, ou todas nós aqui, que isso se extinguiu, não. Existem algumas coisas assim ainda. Pessoas com deficiência são internadas em hospitais espíritas, ou, desculpa, lá em Marília é hospital espírita, hospital de pessoas com deficiência, com doença mental, e colocadas em instituições fechadas, para que não atrapalhem, para que não causem um desvio nessa nossa caminhada. Além da deficiência, nós temos as incapacidades, que são orgânicas, e elas são sempre interpretadas como desvantajosa. Você sempre está em desvantagem com o outro que não tem uma incapacidade. Você está sempre na faixa do menor. E essas incapacidades, elas limitam as pessoas e resultam de patologias, doenças, acidentes, intoxicações. O desvio, ele é um fenômeno social, como eu falei antes. A pessoa, ela é desviada, ou a gente pode chamar de desvio ou divergência, quando ela evidencia o seu caráter negativo para nós. Então, nós desviamos e colocamos em algum lugar para que não nos atrapalhe. O desvio, ele estigmatiza, ele segrega. E o estigma, ele refere-se à condição social de descrédito. Essa condição de descrédito é atribuída ao desviante. E nós estamos falando aqui nesse momento de pessoas com deficiência. E em, assim, particular, as pessoas com deficiências intelectuais. Porque as outras são deficiências mais visíveis que nós caracterizamos muito rapidamente. A deficiência intelectual é um pouquinho mais difícil. O estigma de cortesia, a nossa querida amiga Jo acabou de falar. A pessoa que trabalha com o deficiente, ou que é mãe, ou que é família, ela não é a pessoa, ela não é a mãe da Jéssica. Ela é a mãe
Do furacão ou arrastão? Do arrastão. Eu sou a professora do deficiente. Vocês são professores aqui do atendimento educacional especializado, deficiente físico, deficiente mental. Nós trabalhamos com essa cortesia que cabe para nós carregarmos também. Os estereótipos são as ideias que nós já pré-concebemos para discriminar, estigmatizar, retirar do nosso caminho. O preconceito também, a Jo também abordou muito bem, ele é sempre negativo. Rótulos, de forma geral, a pessoa com deficiência, ela se torna o deficiente. A pessoa que tem alguma doença mental, ela se torna o louco. A pessoa que tem um problema de alcoolismo, ela é o bêbado, o alcoolista, o alcoólatra. Na educação especial, nós temos vários rótulos. Passamos por vários rótulos. De imbecil, idiota, mentecapto, débil mental, nós fomos para RMDM, PPDM, PNP, PPNEE, mais recentemente DI, outras siglas também que nós usamos para classificar, categorizar, TEA, TOD, TOC, Intel. Esses dias mesmo atrás nós estávamos fazendo um termo de visita e a pessoa colocou lá, estive na escola e avaliei 2 alunos Intel, ponto final. Aí eu falei, professora, não escreva Intel, escreva que você avaliou 2 alunos ou 2 crianças com deficiência intelectual. Não, mas Intel está lá na lista, ele é Intel, e colocou Intel. Então, a outra pessoa que vai ler nem sabe o que significa isso. Isso é um rótulo, é uma marca. Fomos assistir uma palestra, chegamos lá, uma videoconferência, e a pessoa que estava dando a videoconferência falou, nós vamos avaliar o TOD. Eu falei, oba, hoje acho que eu vou tomar leite com Nescau aqui. Não, é o transtorno opositor desafiador. Então, ele não é uma criança que tem esse transtorno, ele é um TOD. Precisamos tomar muito cuidado na hora de categorizar e rotular. A pessoa com deficiência intelectual, ela sempre tem um funcionamento intelectual abaixo da média e ele é comprometido nessas áreas, tá? Comunicação, cuidados pessoais, habilidades, desempenho, independência, saúde e segurança. À tarde, na parte das adequações curriculares, nós vamos especificar melhor. A escola é o primeiro lugar onde acontece a percepção se a criança tem algum déficit intelectual ou não, mas nós não podemos categorizar isso quando a criança é muito pequenininha, porque as crianças com deficiência intelectual leve, muitas vezes nós não percebemos, e já podemos rotular que é, e às vezes não é. Então, nós temos que trabalhar um tempo com essa criança, para em seguida fazer as avaliações e verificar se ela está ou não, se ela tem ou não essa deficiência intelectual. Isso é difícil para os professores, para nós. Esse autor é muito antigo, mas ele é muito novo, ele é muito atual no que ele fala. Ele não aceitava que os scores, ou seja, os QIs, né, as notas atribuídas às pessoas com deficiência intelectual, fossem para categorizar se era retardados mentais, que na época era falado dessa forma. Ele julgava que a competência social do indivíduo era o único meio em que você poderia dar a condição de deficiente intelectual. Se ele não conseguisse fazer absolutamente nada no seu meio social, sim, ele seria um deficiente intelectual. Mas se ele conseguisse ganhar a vida numa circunstância favorável, esse autor não categorizava. Isso é muito importante, isso é muito bacana, porque ele é de 1952 e nós estamos em 2016, ele já falava isso, muito além do que nós pensamos. A deficiência física são as condições orgânicas que o indivíduo possui e que nós vamos trabalhar à tarde com mais propriedade, com mais detalhes.
E na deficiência física nós temos a paralisia cerebral, que é a condição que o professor da sala do AE, o professor da sala comum, vai receber com muita frequência, tá? Onde os comprometimentos físicos vão acarretar num ensino especializado, em adaptações curriculares especializadas. O próximo. Essas são as patologias, não vai dar tempo agora da gente citar, mas depois eu posso passar para vocês até num slide mais completo, tá? Pode ir. E, para encerrar, agora, eu vou contar 2 historinhas. Antigamente, as crianças com deficiência nasciam e eram jogadas para os leões comer. Isso é verdadeiro, é história, é científico. E hoje em dia, recentemente estivemos numa cidade próxima aqui do interior de São Paulo e foi nos contada essa história. A mãe gerou um filho, um menino, e essa criança nasceu um pouquinho pequenininha, 900 gramas. E essa mãe chegou em casa e pegou essa criancinha e colocou numa caixinha de sapato. E essa caixinha de sapato foi para debaixo da cama. E essa criancinha só era alimentada e trocada à noite, quando o pai chegava. E novamente era colocada embaixo da cama. E ali ele ficou por quase 1 ano e pouco, não sei os meses exatamente, quando uma vizinha escutou um miado de um gato chorando. E essa vizinha fez a denúncia, e essa criancinha foi tirada dali, e a avó ficou com os cuidados. E essa mãe, o que aconteceu? Nada. Ela gerou outro filho, agora uma filha. E a menina é linda, é tratada como uma princesa. A mãe só não queria ter um filho. O que restou da criança? Ele perdeu a visão, porque ficou 1 ano e pouco embaixo da cama, no escuro. É isso, né, professora Gina? E adquiriu uma deficiência intelectual, porque não era alimentado, não era cuidado, não tinha afeto. É isso, gente. Muito obrigada.